A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos começando mais uma escola bíblica dominical e já de antemão quero convidar a todos que nós possamos orar nesse momento, pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que venha abrir o nosso entendimento, que nós possamos aprender mais uma vez com a poderosa palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade de estar na sua presença e aprender. Eu peço a Ti, Senhor, use hoje, Pai, os nossos comentaristas, usa, Pai querido, a Tua igreja, Senhor. Abençoa a vida daqueles que vão estar ouvindo, Senhor, os nossos alunos, nossos irmãos, todos aqueles que vão, ó Pai, assistir essa aula. Que nós possamos crescer, Senhor, aprender a confiar em Ti cada vez mais, com base na Sua palavra, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, antes de qualquer coisa, nós queremos também convidar os irmãos, curta aí nossa página do Facebook, se inscreva no canal do YouTube, temos aí as nossas páginas, aí estão os nossos cultos, as nossas aulas, e compartilhe também com os irmãos. Nós sempre incentivamos os irmãos a dar uma olhadinha, aquele irmão que não está participando da aula, aquele irmão que não viu, manda o link para ele, nem que ele veja depois, mas é muito importante porque mais a palavra do Senhor seja divulgada e mais pessoas sejam edificadas. Também está passando aqui no nosso vídeo aqui embaixo a livraria Fonte Viva, o telefone da irmã Célia, da Lívia, tem aqui os telefones para que você entre em contato. Você que precisa de uma Bíblia, alguma literatura, fala com as irmãs, manda mensagem para elas para que você possa ter aí o seu material, tenha a sua Bíblia, a sua lição da escola dominical, enfim, estão ali para dar assistência para os irmãos. Como é todo domingo, nós estamos aqui e convidamos dois irmãos que vão estar comentando, enriquecendo a nossa aula, e está conosco hoje aqui nosso irmão evangelista Vinícius Tiburtino. Pai do Senhor, irmão Vinícius. Pai do Senhor, irmão Paulo. Pai do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham. Também está conosco nosso presbítero Aparecido Moraes. Pai do Senhor, irmão Aparecido. Pai do Senhor, irmãos, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. E os irmãos vão estar comentando, entrando aqui no particular da nossa lição, enriquece o nosso conhecimento. Eu tenho certeza que Deus vai usar a vida deles para abençoar as nossas vidas com o conhecimento da palavra do Senhor. E nós vamos agora com o quadro Você Sabia? Maravilha, irmãos. E nós estamos começando agora, neste domingo, mais um trimestre. É uma lição nova, irmãos. É a primeira lição, primeira aula aqui dessa lição maravilhosa que nós temos por comentarista o pastor Clayton Palmeiring. É um pastor, escritor de livros, comentarista da lição da escola dominical, tem um vasto conhecimento e nós vamos estar aprendendo com o comentário do nosso pastor. Também, irmãos, aqui o tema da nossa lição, né? O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Nessa primeira lição, irmãos, esse é o tema geral da nossa lição. Essa primeira lição, o tema dela é a ascensão de Salomão e a construção do templo. Irmãos, para o irmão que não tem a sua lição, faça o pedido. Nós falamos que passou aí o telefone das irmãs, entre em contato, manda sua mensagem para que você possa acompanhar com a sua lição em mãos. Você vai acompanhar cada tópico, cada assunto, e isso é muito importante para que nós venhamos aprender, venhamos crescer cada vez mais, irmãos. Então, nós estaremos estudando essa primeira lição desse conteúdo tão maravilhoso, né? A ascensão de Salomão e a construção do templo. O nosso texto áureo, irmãos, está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11, que diz assim: E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encher a casa do Senhor. Esse é o nosso texto áureo da nossa lição. Os irmãos vão acompanhando junto conosco. A nossa verdade prática, irmãos, diz assim: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Nós vamos falar sobre esse tema tão importante hoje, aí, falando sobre essa sabedoria de Salomão,
vamos aprender coisas maravilhosas através dessa lição, desse conteúdo bíblico que nós vamos aprender. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, ela está em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 ao 34, os 6, 1, 11 ao 14. Vamos acompanhar a leitura agora, irmãos. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Israíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro, que está no Líbano, até ao isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zivi, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Meus amados, é com base nessa leitura que nós vamos estar estudando hoje, nesses versículos que nós vamos aprofundar a nossa lição. E toda lição ela tem um objetivo geral. E o objetivo geral dessa lição é expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. E aí tem os objetivos específicos de cada tópico. O primeiro tópico é evidenciar as virtudes de Salomão. O segundo é destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim da sua vida. E o terceiro, apontar os feitos de Salomão. Irmãos, a introdução da nossa aula diz assim, né? Por amor do rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza, promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Nós vamos ver aí a grandeza, né, de Salomão, da sua sabedoria, de que forma que Deus o abençoou realmente como um reino jamais visto, mas também vamos ver aqui, vamos aprender com os erros que ele cometeu. E nós entramos agora, mas o nosso primeiro tópico da nossa aula, sempre peço aos irmãos que acompanhem na sua lição, para que você possa entender o conteúdo, para que você possa crescer cada vez mais aí com o conhecimento da palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é realmente de extrema importância para nós, para que nós possamos crescer e uma forma que Deus vai abençoar as nossas vidas. Então, o nosso primeiro tópico, né, ele diz a sabedoria de Salomão. No primeiro subtópico diz assim, né? Nesse primeiro tópico falaremos sobre a sabedoria de Salomão. Podemos começar esse tópico perguntando aos alunos e os professores que nos acompanham qual a diferença entre a inteligência e a sabedoria, ou até mesmo podemos perguntar se a sabedoria é uma habilidade ou uma virtude. Eu vou perguntar para o nosso irmão Vinícius agora, né? Irmão Vinícius, o que significa ser sábio? Podemos ver na vida de Salomão uma relação entre a sabedoria e a astúcia, esperteza ou até mesmo a inteligência? Amém. Meus irmãos, mais uma vez, paz do Senhor, né? Estamos aqui, né, pela graça de Deus, e mais um trimestre, né, que Deus nos permite nós estarmos
aprendendo, né, conhecendo mais, né, da grandeza do nosso Deus. E é um assunto muito importante, né, quando se fala deste grande rei Salomão, né, considerado um dos mais sábios. E sim, dentro de algumas perguntas que o nosso irmão Paulo fez aqui, né, a respeito da questão da diferença, se há uma diferença entre inteligência e sabedoria, eu quero aqui, irmãos, destacar então essas duas palavras, inteligência e sabedoria. A inteligência nós entendemos como uma faculdade de entender ou conhecer, né, é o raciocínio do homem. Então Deus fez o homem com raciocínio, diferente, né, do animal. O animal é um ser irracional. E o ser humano, o homem, Deus ele fez dotado dessa inteligência, desse raciocínio, que faz com que nós tenhamos uma diferença. Agora, a sabedoria é a grande soma de conhecimentos, experiências da nossa vida, prudência e juízo. E essa sabedoria é um dom que vai, então, orientar a nossa inteligência, né, o nosso raciocínio. Então, nesse sentido, Salomão, tendo raciocínio em si, ele viu a necessidade, então, de pedir, né, essa sabedoria, pedir a Deus, né, esse dom. Então, nós podemos aqui afirmar, né, logo aqui já nesse primeiro tópico, no subtópico 1, a sabedoria como um dom divino. E isso Deus deu a ele. E é importante, irmãos, que pela sua inteligência, Salomão, ele tinha um senso de priorização, né? Então, logo quando ele recebeu o seu reino, né? Então, ele priorizou isso na vida dele. E isso agradou a Deus. Se nós lermos aqui no capítulo 3 do livro de 1 Reis, se os irmãos puderem abrir e acompanhar, e no versículo de número 9, Salomão pede assim: a teu servo, pois dá um coração entendido para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. E aí ele faz, né, uma pergunta, né? Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo, né? Versículo 9. Então, inteligência ele tinha, mas ele precisaria, né, de uma sabedoria para orientar esse raciocínio, orientar essa inteligência dele diante dessa tão grande responsabilidade. E, meus irmãos, ele se mostrou, mesmo diante, né, do seu encargo, da sua posição, humilde, porque ele diz assim, né, ainda sou um menino pequeno, não sei como sair e também não sei como entrar, né? Então, ele tinha, né, essa plena consciência, ele tinha, né, esse raciocínio lógico que ele realmente dependeria, né, de algo da parte de Deus para para julgar, para ser rei sobre Israel. E aí, meus amados irmãos, é muito importante nós compreendermos, né, esse sentido, e porque aqui o nosso irmão fez essas perguntas, né, se há uma diferença, né, entre inteligência e sabedoria. Então aqui nós podemos ver sim, né, essa questão da inteligência, da sabedoria. E a outra pergunta que o nosso irmão fez, né, dentro aqui desse tópico, né, o que significa ser sábio? Eu vou responder essa pergunta lendo aqui também, né, nas palavras do rei Salomão, lá no livro de Provérbios, no capítulo 9,
e o versículo de número 10, Salomão diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Então, o que significa ser sábio? É temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, ser sábio é temer a Deus. E esse temor não é um medo, né? Significa reverência, significa respeito à divindade, significa procurar conhecer, né, mais a Deus, ter mais comunhão, buscar mais a essência do nosso Deus. Então, Salomão, na sua vida, nesse exato momento, que a gente começa, né, ler, estudar, a gente vê, né, como que ele, né, se comportou depois mais para frente, né? Então, aqui no início, né, do seu reinado, da sua vida como rei, até então ele estava, né, nesse temor, ele estava, né, procurando, né, observar, né, os mandamentos, as leis de Deus, e até mesmo sobre uma palavra que penso eu que ele sempre lembrava das palavras do seu pai, rei Davi, né? Uma das últimas palavras do seu pai foi quando ele, ao receber, né, o reinado, né, a ser ungido rei, a receber o reinado de Israel, e Davi deixou alguns conselhos para Salomão. No capítulo 2 do livro de 1 Reis, Davi disse assim para Salomão: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem, né? A questão da hombridade, do caráter. E olha o versículo 3: e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Então, penso eu aqui que ele tinha, né, em sua mente, né, essas palavras do seu pai, do rei Davi, que também foi um grande rei, né? Deus usou, e a gente sabe, né, o propósito, né, o homem segundo o coração de Deus, Davi. Então, dentro dessas palavras, desses conselhos, da parte de Davi, que era seu pai, ele procurou, né, ele priorizou, ele teve essa consciência de pedir, né, essa sabedoria, e que somente Deus poderia dar, e isso agradou a Deus. E aqui, meus irmãos, é importante também a gente diferenciar, né, a relação da sabedoria entre inteligência, entre a questão, né, da astúcia e esperteza. Irmãos, eu aqui lendo, meditando, né, a gente pode sim considerar Salomão um grande sábio, né, inteligente, prudente, uma esperteza, né? Mas nessa questão da astúcia, né, porque se a gente ver, né, o significado dessa palavra astúcia, a gente lembra logo já do nosso inimigo, né, o nosso adversário, o inimigo da nossa alma, né, o adversário da igreja, do povo de Deus, que é o diabo, né? O diabo é astuto, né? E a astúcia é o que? É traquinagem, coisas, né? Libertinagem, né? E Salomão, né, ele não tinha essa atitude, né? Essa traquinagem. Então, a gente sim pode, né, esperar, né, essa relação na vida de Salomão, é a questão da sabedoria, da inteligência, né, da sua esperteza. A gente vê que logo já no seu início do seu reinado, ele já diante de uma situação ali, né, duas mulheres querendo disputar uma criança, e aí ele com muita sabedoria, ele falou assim, para entender, né,
quem era realmente a mãe daquela criança, se fosse hoje nos nossos dias atuais, diante da nossa justiça, né, do nosso poder judiciário, numa situação dessa, o que aconteceria, né? Pegaria esse caso e arquivaria, porque não teria uma prova suficiente. Mas ele ali, né, com a sua inteligência, com a sua sabedoria, né, que Deus havia o capacitado, ele fala assim, vamos pegar essa criança e vamos partir ao meio, né? E quando ele fala aquilo, né, a verdadeira mãe, não faça isso, né? Então, irmãos, a gente vê, então, realmente, né, essa sabedoria, né, esse entendimento, né, que Deus concedeu a Salomão. Então, nós estamos vendo aqui nesse primeiro tópico a sabedoria como um dom divino, essa diferença entre inteligência e sabedoria, e ver, né, na vida de Salomão, né, uma relação, sim, com sabedoria, com inteligência, mas não com astúcia, né, porque ele jamais pode ter, sim, feito, né, desagradado a Deus em algumas coisas, né, em alguns sentidos, em algumas decisões, em algumas alianças que ele fez, mas questão de traquinagem, dessa questão aí de libertinagem, Salomão, ele não veio a cometer isso, né? E, irmãos, né, a sabedoria, que para terminar este tópico, fala aqui no subtópico 3, o item 3, né, a sabedoria na prática de vida, né? E é importante, né, que Tiago também, ele vai escrever a respeito, né, da sabedoria oriunda de Deus, mas ele também vai falar a respeito de uma sabedoria falsa, né? Vamos para a epístola, né, de Tiago, lá no capítulo 3, a partir do versículo 13, Tiago vai dizer: quem dentre vós é sábio e inteligente, né? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Só que aqui, irmãos, ele começa depois a especificar, a enfatizar, né, algumas coisas, né, que para o que é crente, para o cristão, né, não pode haver, né, em nossas vidas. E aí ele fala: mas se tendes amargas invejas, sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade, porque essa, verso 15, não é a sabedoria que vem do alto, mas é o quê? Terrena, animal e diabólica. Então essa é o quê? É a falsa sabedoria, né? E aí dentro dessa falsa sabedoria vai entrar, né, as obras da carne, as coisas, né, terrenas, né? E o diabo, ele se apodera disso, né, por ser astuto, né, querer fazer as suas traquinagens, quando se dá a liberdade, quando se abre, né, espaço para o diabo, né, agir, e aí é que entra esta questão. Mas ele fala aqui, Tiago, da sabedoria que vem do alto. É essa também que Deus deu a Salomão. A sabedoria que vem do alto, no verso de número 17, é primeiramente o quê? Pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E aí ele termina: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, meus amados irmãos, né, vejamos bem, então, essa questão, né, esse dom, essa virtude, na vida do rei Salomão, quando ele pediu, quando ele priorizou isso, no início do seu reinado, podemos dizer assim, né, da sua caminhada como rei de Israel, isso agradou a Deus,
por esse senso de priorização na vida dele, porque ele necessitava desse dom para que pudesse orientar, né, o seu raciocínio, a sua inteligência, para tomar as decisões corretas e prudentes. E, meus irmãos, Deus ainda continua derramando dessa sabedoria, né? Cabe a nós pedir, cabe a nós orarmos, falarmos com Deus, né? Tiago vai dizer aqui, no início da sua epístola, no capítulo 1 e o versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá o quê? Liberadamente. E ele dá, ele não lança em rosto, né? E ser-lhe-á dado. Então, meus amados irmãos, né? Dentro da nossa inteligência, que nós já somos dotados dessa faculdade de raciocínio, sim, nós precisamos pedir, né? Eu sempre peço diante de Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, dai-me um coração entendido, porque eu me recordo aqui desta passagem de Salomão, ele falando com Deus, né, diante da responsabilidade que Deus havia colocado nas mãos dele, e também por aquilo que Deus tem colocado, né, nas minhas mãos, nas mãos dos irmãos, né, concernente à obra, concernente ao reino. E eu sempre lembro disso, porque eu recebi uma palavra de um pastor, uma certa feita, já não muito tempo atrás, né? E ele me orientou dentro dessa passagem lá do capítulo 3 ali da Primeira Reis, né? De quando Salomão recebeu, né, o reinado, e ele orou pedindo a Deus, né? E Deus lhe concedeu. E esse pastor me deu essa palavra. Isso é uma experiência minha que eu estou aqui falando para os irmãos. E eu guardo muito isso para mim. E sempre peço para Deus, Senhor, né? Me dá essa sabedoria, me dá este coração entendido. E é o que nós precisamos, meus amados irmãos. Porque dentro do nosso raciocínio, da nossa faculdade humana, né, será impossível, mas com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria de Deus, é possível sim nós orientarmos, né, os nossos pensamentos, nosso entendimento cotidiano e assim fazer a obra de Deus, né, tomar as decisões, né, as nossas vidas são dirigidas sim por esta sabedoria. E terminando então aqui este tópico, meus irmãos, né, irmão Paulo fez essa pergunta, né, o que significa ser sábio? Mais uma vez lembro aqui, Provérbios capítulo 9, versículo 10, né, é ter o temor, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se nós podemos ver na vida de Salomão uma relação entre sabedoria, astúcia e esperteza, até mesmo inteligência. Sabedoria, esperteza, inteligência, sim. Astúcia, nós vamos deixar isso, porque, como já disse, o significado é traquinagem, debandagem e outras coisas mais, e que quem se comporta dessa maneira, nós sabemos muito bem que é o nosso adversário, é o inimigo das nossas vidas, é o diabo, adversário das nossas vidas. Amém, meus irmãos. Ainda mais um significado aqui de astúcia, né? É travessura, né? É algo ruim, né? É o que nós estamos vendo, irmãos. Nós vimos, bem comentado pelo nosso irmão Vinícius, todos nós precisamos de sabedoria, né? Peça a Deus sabedoria para conduzir a sua vida em todas as áreas. É o que nós vimos bem com clareza aqui nesse primeiro tópico da nossa lição. Cada tópico tem ali a sua síntese, irmãos. E a síntese desse tópico é: a virtude deve ser uma marca do cristão autêntico. A partir de uma vida virtuosa, os filhos de Deus serão abençoados em tudo que fizerem. E nós vamos agora para o nosso segundo tópico, irmãos, que diz, né, a consolidação do poder. No segundo tópico da nossa lição, os irmãos podem acompanhar, né? O
podemos ver nas Sagradas Escrituras que a tragédia na vida de Salomão não foi uma catástrofe pessoal repentina, mas ocorreu uma diminuição gradual da sua completa devoção a Deus. Aí o nosso irmão Aparecido, né? Vou perguntar. Irmão Aparecido, sabemos que Salomão alcançou a glória no seu reinado, mas podemos dizer também que a sua ruína começou à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e que estabelecia acordos políticos que deterioravam sorrateiramente os seus valores espirituais. Irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. É uma alegria poder estar aqui nessa manhã com os irmãos. E nós vamos comentar agora esse segundo tópico da lição, né? A consolidação do poder. Nós vamos ver, irmão, que por causa da atitude de Salomão, né? Ele teve a oportunidade de pedir riqueza, bens, mas ele pediu sabedoria a Deus, e Deus achou graça naquele pedido, abençoou e deu a ele aquilo que ele não tinha pedido. E com isso, o seu reino foi se fortalecendo e cresceu muito. E uma coisa muito bonita que a gente pode notar durante o reinado de Salomão, que quando seu pai Davi governou, houve muita guerra, muito sangue derramado. No tempo de Salomão foi um reinado de muita paz, não houve guerra, houve muita paz com o povo de Deus e riqueza, né? O povo gozou de muita tranquilidade, de muita paz, fartura, e isso foi mostrando a bênção de Deus na vida de Salomão, por causa da sua sabedoria. E o reino dele cresceu muito, não só em território, mas também foi um reino que cresceu de muita justiça, de muita paz. E se a gente olhar para o capítulo 4 de Reis, no verso 24, que está esse pedido na lição, diz que ele dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. Irmãos, talvez a gente não valorize isso, mas uma das coisas mais maravilhosas que pode mostrar Deus na vida de uma pessoa é pela justiça e a paz que ele vive. Então Salomão teve isso, seu reinado foi crescendo muito, se consolidou no poder e havia muita justiça, muita paz. No verso de número 20 diz que eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo, bebendo e alegrando-se. Não faltava comida para o povo, né? Bebida, e havia muita alegria. Essa era a glória de Deus sendo mostrada no reinado, tanto é que todos os reis que chegavam, né? A gente sabe de alguns reis que chegavam e ficavam admirados quando encontrava. Tem uma rainha, né? Parece que é a rainha Sabá, né? Ela ficou maravilhada de ver até como os servos se comportavam. Tamanha era a organização, a paz, a justiça que havia no ambiente. Isso mostrou ao longo do tempo a glória de Deus na vida de Salomão. E o versículo de número 25 do capítulo 4 diz que eles tinham, além de tudo isso, de riqueza, de paz, de justiça, tinham comida à vontade, bebida. O 25 diz que Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba.
todos os dias de Salomão. Eles tinham segurança. Olha que coisa tão linda, irmãos, né? Havia segurança para o povo vivia tranquilo, em paz. Essa era a consolidação da glória de Deus no reinado de Salomão. Um tempo de paz, um tempo de bênção, né? Por causa da sua atitude, que disse aqui o irmão Vinícius, né? O temor a Deus levou ele a pedir a Deus sabedoria para conduzir o povo, para instruir, e isso Deus foi abençoando de uma forma maravilhosa, e a glória foi mostrada através do quê? Da fartura, através da paz, da justiça e da segurança que eles viviam. E o segundo ponto diz que o orgulho precede a ruína. A gente estava até comentando aqui antes, irmãos, que é um perigo, né? É aquelas luzinhas lá do semáforo, né? A verde você está livre para ir, a vermelha é para você esperar, mas a laranja, às vezes a gente peca nela, né? E ela é mais perigosa, é aquele tempo que... Então, toda essa glória que Salomão estava desfrutando, né? Começou a subir ao seu coração, e aí, infelizmente, né, até os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus. Isso é claro, né? Não era porque Salomão era considerado o mais sábio que ele não ia falhar. Se ele deixasse de temer a Deus, com certeza isso aconteceria, e é o que aconteceu. E ele começou a abrir brechas na sua vida e começou a entrar por caminhos que não agradou a Deus e começou a trazer problema para a sua vida. Então, uma das coisas que eu estava vendo, né? Olha, abra aí 1 Reis, capítulo 3, e o verso de número 3. Lá no começo, olha o que a Bíblia vai dizer de Salomão. Verso de número 3. Olha só, e o verso 3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E Salomão amava ao Senhor. Agora, se a gente for olhar num outro verso, lá no capítulo 11, que Salomão já estava com o seu coração não perfeito mais diante de Deus. Olha o que diz o versículo de número 1 do capítulo 11 de 1 Reis. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Olha só a diferença do amor, né? Enquanto ele estava amando a Deus sobre todas as coisas, ele permaneceu. Quando ele abriu brecha no seu coração para amar outras coisas que Deus já tinha dito que não queria que os reis fizessem isso, quando ele começou a abrir brecha e começou a fazer aliança com pessoas incrédulas e começou através dessas alianças, adquirir para si mulheres que não conheciam a Deus, idólatras, ele começou a se afundar, né? Por causa do seu orgulho, começou a vir a ruína na sua vida. Então nós vamos ver que Salomão foi pouco a pouco, né? Através de pequenas coisas, deixou o seu coração e entrou coisas que não agradavam a Deus, e ele devagar, como diz aqui, sorrateiramente, foi mudando os seus valores espirituais, e aí ele acaba dividindo o seu amor com mulheres que eram mulheres estranhas. Deus não aceitava aquilo, né? E com isso, a gente vai perceber que Salomão enganou a si mesmo, por causa da sua ganância, e pela sede de poder que deixou invadir o seu coração.
eu estava estudando aqui, vendo que um dos erros de Salomão, quando ele começou a se fortificar e a crescer muito, foi ele querer munir o seu exército com cavalos, né, buscado no Egito, para se fortalecer. E isso demonstrava o quê? Que ele estava confiando mais nos cavalos do que confiando em Deus. A sua confiança já estava se dividindo. Nos passos da queda de Salomão, esse foi um dos pontos que desagradou a Deus, né? E eu estava falando com os irmãos aqui, né? Quando ele foi fazer aliança com o Irão, o rei de Tiro, olha o que ele disse. Ele disse assim no versículo 4: porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, adversário não há, nem algum mal eu encontro. Olha só como que ele estava debaixo de uma bênção tão grande, que ele começou a se desviar e deixou-se levar. Então a lição que a gente tira aqui, irmãos, é essa. O irmão disse que o princípio da sabedoria é o temor. Temer a Deus é respeitar a grandeza de Deus, né? Em todos os momentos. Isso faz parte da humildade, você reconhecer Deus em todas as coisas. Enquanto Salomão reconhecia que Deus estava dirigindo a sua vida, cuidando, abençoando, mas quando ele começou a buscar em outras coisas, poder, fama, aliança, mulheres, aí ele começou a ter uma queda, e a Bíblia vai dizer que ele deixou invadir o seu coração, e essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que os pequenos desvios assumissem proporções gigantescas na sua vida. Houve, a palavra certa para se dizer aqui é que houve uma inversão de valores, né? Ele começou a dar valor a coisas que não tinham valor diante de Deus. E isso levou ele a ter uma queda, uma ruína, o que a gente vai ver mais à frente. O capítulo 11 fala muito disso, né? Então, irmãos, para nós encerrarmos esse segundo tópico, Deus abençoou, a glória de Deus estava sobre o reinado de Salomão. A glória do reino dele cresceu, não só em tamanho, como em justiça, em bênçãos de Deus. Mas isso abriu também uma porta para que entrasse o orgulho, e o orgulho faz a gente pensar que a gente pode fazer as coisas sem a ajuda de Deus, e foi o que Salomão pensou, e isso trouxe, como disse aqui o irmão, né? Proporções assim gigantescas de ruína para a sua vida e para o seu reinado. Amém. Meus irmãos, os irmãos estão acompanhando. Que aula maravilhosa. Como é importante você compartilhar o link da aula. Essa aula está sendo de suma importância para nós, tomar conta do nosso coração, cuidar. Às vezes tem alguma coisa que está adentrando o nosso coração e nós estamos deixando de lado o temor do Senhor. E aí nós vimos a ruína, muito bem comentada por nosso irmão Aparecido, a ruína de um reino tão próspero, tão grande, de um tempo de paz, de grandeza, de tranquilidade, e nós vimos porque abandonou realmente o versículo que o nosso irmão Vinícius colocou, né? Provérbios 9, 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, deixou com que esse temor saísse do coração dessa forma, e isso ocasionou os problemas. Nós vamos agora, irmãos, para o nosso... antes de entrar no terceiro tópico, temos a síntese desse tópico, que diz: devemos ter cuidado com as concessões que fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos deslizes. Vamos tomar muito cuidado com isso. E vamos agora ao nosso terceiro tópico, que é a construção do templo. Nesse primeiro subtópico, irmãos, diz o nobre propósito de Salomão. Um dos acertos do reinado de Salomão, com certeza o mais nobre, foi o propósito de construir o templo. Irmão Vinícius, como se deu a construção do templo e o que ele representou para Salomão? Amém. Vamos voltar um pouco, né? Lá para o reinado de Davi. Lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 7,
nós nos deparamos ali, né, com um momento, né, da vida de Davi, aonde ele havia proposto no seu coração edificar uma casa para o Senhor, né? E aquilo em si ele chega e fala, né, desse desejo do seu coração ao profeta Natã. E esse profeta então diz: vai e faze tudo conforme está no teu coração, porque o Senhor é contigo, né? Essa foi a resposta que Davi recebeu do profeta Natã, concernente, né, ao desejo, né, de estar iniciando, de edificar uma casa, né, de construir o templo ao Senhor. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor, né, a palavra de Deus veio novamente ao profeta, né, e ali Deus, ele diante daquele desejo do coração de Davi, Deus então trouxe uma resposta, né, para Davi concernente, né, a esse desejo de edificar, né? E a palavra que Deus havia falado com o profeta transmitiu a Davi, foi no sentido que não seria Davi, né, que ia edificar edificar a casa, edificar o templo, mas quem edificaria seria o que sucederia, né, o seu trono. Então isso apontava o quê? Para Salomão. Se nós lermos o capítulo 7 da 2 Samuel, e o versículo de número 12 fala assim: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, essa foi a palavra de Deus a Davi. E o profeta Natã falou para Davi: então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino, e este, né, edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então aqui está, né, a resposta de Deus a Davi, já se referindo, né, a Salomão. O que coube a Davi então fazer? Ele levantar, né, todos os recursos, né, todos, né, os materiais, né, e a gente foi lá, comprou a eira né, o terreno, a eira de Araúna, preparou tudo, né, e foi coisa assim excelentíssima, né, deixou tudo preparado. Coube o quê? A Salomão pegar esses materiais, né, todos esses materiais, então dá início, né, à construção do templo. E o que representa isso, né? O que significa isso, né, para Salomão? Vamos relembrar, né, o versículo que eu li no primeiro tópico, lá no capítulo 2 de 1 Reis, né, quando Davi dá, né, dá conselhos para Salomão, né, as suas últimas palavras. Então, de tudo que Davi falou, de tudo que Davi aconselhou Salomão, então ele tinha guardado em si. Então, isso, né, representava, né, também lembrar das palavras, dos conselhos, e até mesmo, penso eu aqui, que Salomão sabia da palavra que Deus havia dado a Davi, né? Uma mensagem profética, porque Deus usou o profeta Natã. Então, para a execução, para o cumprimento dessa palavra profética sobre a vida dele, então sim, ele dá o início a essa construção. E um outro ponto importante, meus irmãos, né? Aqui nas últimas frases aqui, nos últimos parágrafos aqui desse subtópico 1, Salomão quis demonstrar, né, com essa construção, que é o seu imenso amor
a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e por o quê? Por excelência, né? Era coisas... Se a gente começar a entrar aqui nos detalhes, né, do templo, né, das madeiras, dos ouros, das pratas, né, dos metais preciosos, né, os utensílios, né, era coisa assim magnífica, coisa estrondosa, maravilhosa. Então é isso, né? Então se deu nesse sentido, né? Como que teve o início, né? Dessa construção, né? Partindo um desejo do seu pai, Davi, né? E transferindo para ele essa responsabilidade, né? Então, coube a ele administrar, né? Assim é muito fácil, né? Quando quero construir uma casa hoje nos nossos dias, né? Quero erguer um edifício, né? Aí você precisa comprar material, você precisa, né, ganhar recursos e outras coisas a mais, mas já tem os recursos. Cabia a ele o quê? Ter a voz de liderança, né? Estabelecer ali né? o seu plano, né? E colocar em ordem essa execução. Então, é isso, irmão Paulo, irmãos, né? Isso representa, né, o amor que ele tinha, né? E cumprimento de uma palavra profética propriamente dita da parte de Deus a Davi, que se estava cumprindo na vida dele. Tudo para a glória de Deus, né? Vimos aqui essa grande responsabilidade de Salomão e, como o irmão disse, vamos entrar aqui nos detalhes, né, dessa grandiosíssima obra, né? O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre, né? Edificar uma casa para o Senhor, né? E vamos agora para o segundo subtópico desse terceiro tópico, que diz o templo do Espírito Santo. Vemos muitas vezes no Antigo Testamento uma forte característica, o Espírito de Deus centrado no templo. Irmão Aparecido, após a redenção do homem por Jesus Cristo na cruz, podemos dizer que houve uma mudança nessa sistemática? Irmãos, a mudança que houve é porque, através do sacrifício de Jesus, o homem foi agora alcançado por Cristo, galgando assim a sua redenção, né? E agora o interesse de Deus é habitar no crente, habitar no homem convertido, né? O templo, como disse aqui o irmão Vinícius, né? O propósito de se fazer um templo naquela época era edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Esse era um propósito nobre, é uma casa para o nosso Deus. E assim ele fez, e se a gente for ver a história, assim que ficou pronto, Deus já se manifestou de uma forma maravilhosa, mostrando a sua graça diante daquela grande construção. Mas hoje, irmãos, por causa de Cristo, né, o templo não é mais aquelas paredes, a beleza daquelas paredes, daquele lugar. Não, hoje nós estamos vendo que nós que somos o templo do Espírito Santo. Por isso que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, né, capítulo 6 e 19, dizendo que: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, a diferença então que o irmão Paulo perguntou aqui é que hoje Deus está interessado em morar em nós. O Espírito Santo é o nosso corpo, é o templo, o lugar da morada do Espírito Santo. E com isso estando o Espírito Santo habitando em nós, não é visitando, não, é morando, né? Aqui fala de morada. Com certeza, o que Deus espera que seja visto em nós está lá em Gálatas 5:22, que é os frutos do Espírito, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, Deus hoje está interessado no templo que é o nosso corpo, Ele
quer morar em nós, e Ele morando em nós vai aparecer esses frutos que nós acabamos de citar. Essa é a diferença do Templo de Salomão para o Templo do Espírito Santo hoje. Irmãos, nós estamos cada vez mais aprendendo sobre esse assunto, né? Nós vimos uma obra tão gloriosa erguida por Salomão, mas vimos que o Senhor aprove a Deus habitar. A obra de Cristo foi maior. Habitar em nós, né? Vasos de barro, né? O tesouro em vasos de barro é a presença de Deus nas nossas vidas, e nós vimos que nós só vamos ganhar, irmãos. Como é importante estarmos falando sobre esse assunto nesta manhã. E nós vamos para o nosso terceiro e último subtópico dessa lição, que diz a glória do Senhor. Por fim, vemos que após a conclusão da construção, a glória do Senhor se manifestou no templo em duas ocasiões especiais. Irmão Vinícius, como a Bíblia descreve esse momento tão glorioso? Amém. Irmãos, se falar da glória de Deus, para nós, na atualidade, deve ser uma experiência tão assim grandiosa, né? Que jamais que nós tenhamos visto com os nossos olhos naturais. Pelo fato que, quando se fala da glória do Senhor, significa o quê? A presença visível, né? De Deus. Aquele esplendor, aquela, né? A majestade de Deus, né? E qual dos homens, né? Qual do ser humano aqui da Bíblia que nós vemos, né? Que teve essas experiências? Começar por Moisés, né? Quando ele pediu para ver, né? Mostra que me mostre, né? A tua face, né? Então ele vê aquele esplendor passando por detrás dele, ele ali no cume, ali naquela fenda. E agora aqui, né? Nesse momento também eles tiveram essa grande experiência, porque a presença de Deus foi visível para eles, né? E sim, ela se divide em dois momentos aqui, né? O primeiro momento, a Bíblia vai nos descrever que os sacerdotes, eles estavam levando, né, a arca da aliança, né, a arca do concerto, né, para o lugar santíssimo no templo. E a glória foi tanta, né, a presença visível de Deus foi tão assim grande, né, aquele esplendor, que a Bíblia aqui nos descreve no capítulo 8 de 1 Reis, que os sacerdotes, eles não podiam ter-se em pé, né, para ministrar, porque havia, né, uma nuvem, né, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa, né, a casa do Senhor. Então, olha só, a gente, né, irmãos, a glória do Senhor, né, nós, nessa matéria, nesse tabernáculo terrestre, eu penso assim que a gente não suporta essa. Por isso que esses homens aqui, né, perderam todas as suas forças, a gente vê. E então é uma experiência, uma coisa assim grandiosa que aconteceu naquele momento, né? Então esse foi o primeiro momento, né? Essa primeira ocasião. E com isso, irmãos, Salomão, nesse momento aqui, ele proferiu uma das mais belas orações da Bíblia. Aqui, né, o pastor comentarista, ele fala que é uma das mais belas orações. E nós vamos ler aqui, né, a partir do verso 22 do capítulo 8 de 1 Reis, diante daquela glória, né, de Deus ali sendo manifestada. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação, e estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus, nem embaixo da terra, que guarda os concertos, a beneficência aos teus servos, que andam de todo o seu coração diante
de ti, né? E ele continua falando, orando. Então, e vai até o versículo 53, nós não vamos ler, depois os irmãos podem ler, né? Aí, e compreender, né, a oração, né, as palavras do rei Salomão neste momento, né, da presença visível de Deus. E aí o outro momento, né, a segunda ocasião, também a glória de Deus ela se manifestou em um momento quando Deus, né, respondeu a Salomão na inauguração do templo. Se a gente for lá para 2 Crônicas, no capítulo 7, do versículo 1 ao 3, quando Salomão termina de orar, desceu fogo do céu. Foi uma experiência diferente quando eles levaram a arca. Além da glória, né? Agora aqui desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. E a glória do Senhor encheu a casa. E agora aqui, meus irmãos, nesse segundo momento, os sacerdotes, eles não conseguiram, não podiam entrar na casa, no templo, né, do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido toda a casa, todo o templo, o esplendor de Deus, né? E os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória sobre a casa, eles se encurvaram com o rosto em terra e sobre o pavimento e adoraram, louvaram ao Senhor, dizendo que é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Então nós vemos aí, né, esses dois momentos, né, a Bíblia descrevendo essa experiência, essa coisa tão maravilhosa, né, da majestade, né, do esplendor de Deus. Então isso é coisa maravilhosa, né? Eu creio que ainda Deus, não para provar, porque Deus é Deus, né, mas é possível nós vivermos, né, ainda coisas grandiosas, né, ver com os nossos olhos naturais, né, a grandeza, a soberania, né, a glória de Deus em nossas vidas. Os céus manifestam, né, a glória de Deus. Então eu lembro sempre desse Salmo de número 19. Quando eu olho para os céus, então eu vejo a glória de Deus, a glória visível de Deus. E é isso. Amém, irmãos. Que aula tão maravilhosa é essa que nós estamos hoje. Vai ser um trimestre abençoado, né, irmãos? Lembrando que nós estamos iniciando hoje o terceiro trimestre, né, deste ano, aí com esse tema tão maravilhoso, que é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós aprendemos hoje sobre a grandeza, a glória de Deus, a sabedoria de Salomão, as suas falhas também. E a síntese desse terceiro tópico diz, né, tudo o que fizermos em prol da obra do Senhor é para a sua glória, deve ser realizado com pureza de coração. Então sempre vamos fazer, irmãos, dedicado para que o Senhor responda, né, com glória, com poder, com essa experiência maravilhosa, irmãos. Nós, nos nossos cultos, nós podemos experimentar da grandeza de Deus, sentindo a presença de Deus em nossas vidas, sendo o templo, né, do Espírito Santo, morada de Deus. Isso é algo tão precioso para nós, irmãos. O resumo dessa conclusão, né, dessa lição diz: nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que se soubesse empregá-la com justiça e correção durante os anos do reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sabedoria tanto para consolidar o seu poder, quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus. Bom, irmãos, essa foi a nossa lição de hoje. No próximo domingo, nós vamos estar estudando a lição de número 2, né? O reino dividido, Jeroboão e Roboão.
Então já deixa agendado aí, marca na sua agenda, já separa de manhã, domingo de manhã, para que você venha aprender mais e mais da palavra do Senhor. Eu quero já agradecer os nossos comentaristas que estiveram aqui conosco, trazendo de uma forma tão bela, né, os seus comentários. E nós aprendemos muito hoje, né, nessa manhã, sobre a palavra de Deus. Agradecer a cada um dos alunos também, os professores, né, todos os irmãos que nos ajudam, toda a parte técnica aqui que realiza este trabalho tão maravilhoso. Que Deus possa abençoar de uma forma grande, irmãos. E aí fica aqui o convite para a nossa programação. Aí os nossos cultos, né, de terça, quinta e domingo nos nossos canais do Facebook e também a nossa página do Facebook, do YouTube e do Facebook, né, o canal do YouTube e a página do Facebook. Tem os nossos cultos, sempre os irmãos aí, lembrando aos irmãos, se inscreva no canal do YouTube, irmãos. Ativa o sininho lá para que você receba a notificação. Também a quinta-feira tem o nosso culto do programa Momentos com Cristo, no canal 14.1 da TVM, irmãos, às 18h45 tem o nosso culto também lá. Você que talvez não pode estar indo às congregações, mas pode assistir o culto em casa. E no domingo, irmãos, de manhã, tem aqui a nossa escola dominical, aqui às 9 horas da manhã. Depois tem aqui a IBD dos jovens e adolescentes, aí através dos aplicativos às 10 horas da manhã. E também a IBD com as crianças, que está nos nossos canais também aí, no canal do YouTube e na página do Facebook, está sendo transmitido às 11 horas da manhã. E os nossos cultos presenciais voltaram. Tem algumas cidades aqui ao nosso redor que ainda não voltou, mas aqui na nossa cidade voltaram os horários normais. Então os irmãos que podem vão cooperar nos cultos, vão cultuar a Deus, que é uma grande bênção para as nossas vidas. Neste momento eu quero convidar o nosso irmão evangelista Vinícius para estar orando, para Deus abençoar todos os nossos alunos, aqueles que precisam de oração, aqueles que talvez estão enfrentando um momento de enfermidade, por algum problema, e eu convido você, junto com o nosso irmão, a fechar os olhos e nós vamos estar orando nesse momento. Amém. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, poderoso Pai, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui no aprendizado, Senhor, da Tua Palavra, para conhecimento e para edificação das nossas vidas espirituais. Pai, no nome de Jesus, lhe venho te pedir, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, pelo suprimento da necessidade, pois Tu sendo conhecedor de todas as coisas, Senhor, daquilo que Teu servo necessita, precisa, Senhor, seja na área da saúde, Senhor, seja numa questão, Senhor, Deus, de justiça, algum problema, Pai, alguma causa impossível, Senhor, às forças dos homens, mas que somente o Senhor é poderoso para, Senhor, resolver, para concretizar essa situação, Pai. Dá vitória para cada um dos Teus servos, é o que eu te peço. Continua conosco com as Tuas mãos estendidas, Senhor, cada dia as Tuas misericórdias, cada manhã, Senhor, sendo nova sobre as nossas vidas. Pai, a Tua graça, a Tua bondade, Deus, continua abençoando a Sua igreja, continua, Senhor, abençoando, Senhor, a escola bíblica dominical, esse departamento tão precioso de aprendizado, que é tão bênção, Senhor, para as nossas vidas. Pai, eu te agradeço em o Teu nome santo, precioso de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo domingo. A escola dominical é a maior escola do mundo.